Bom dia, Anchieta, bom dia, Raíssa Kelly, bom dia, Araújo, bom dia para você que está em casa, na maior audiência do Rádio Campinense do horário. Graças a Deus, Arimatea Souza não está aqui para tirar meu couro com os resultados do Campeonato Paraibano. Por favor, vamos direto ao assunto da coluna. Mas está só começando. Muito bem, meus amigos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre autismo e TDAH, quando o diagnóstico dos filhos leva os pais a se reconhecerem neurodivergentes. O aumento dos diagnósticos de transtorno do espectro autista, TEA, e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, na infância, tem impulsionado um movimento cada vez mais frequente, Anchieta. Os pais que passam a se reconhecer nas características dos próprios filhos e, a partir disso, recebem também um diagnóstico na vida adulta. Em muitos casos, a avaliação da criança funciona como um espelho para toda a família. Dificuldades escolares, desafios nas interações sociais, exaustão constante ou a sensação persistente de inadequação deixam de ser percebidos como episódios pontuais e passam a revelar um padrão. Algo que até então não era considerado um ponto de atenção pelo adulto. Esse fenômeno pode ser explicado por dois fatores principais. O primeiro é o maior acesso à informação e aos processos de avaliação sobre autismo e TDAH, que hoje estão amplamente difundidos, né? No entanto, o diagnóstico continua sendo predominantemente clínico, baseado na observação de padrões de comportamento ao longo do tempo e em diferentes contextos. O segundo fator está relacionado à participação ativa das famílias no processo de diagnóstico das crianças. É assim, ao responderem às perguntas sobre o comportamento dos filhos, os familiares acabam refletindo sobre o próprio comportamento e reconhecendo semelhanças. Esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles têm base genética, ou seja, hereditária, e também sofrem influência do ambiente. Por isso é comum que mais de um integrante da mesma família apresente características semelhantes. Não é raro, portanto, que o diagnóstico infantil leve à identificação da condição também em adultos. Esse processo costuma vir acompanhado de diferentes reações emocionais. Pode haver alívio ao compreender dificuldades antigas, mas também um impacto de revisitar experiências marcadas por cobranças, incompreensão ou esforço excessivo de adaptação. Uma reação frequente é a sensação de alívio, quase que como um atestado de remissão ou de culpa. Chegou à conclusão aqui que tem TDAH. Acabei de fazer meu diagnóstico. É o assunto da coluna. Mas daqui a pouco você vai me dizer se tá com alívio ou não. Muito bem. Esse processo, meus amigos... Se não conseguir fazer leitura labial, foi um dos sintomas. Agora imagine fazer a leitura da coluna com duas pessoas fazendo aqui mímica do lado, viu? O negócio hoje... Se conseguir, não tem TDAH, não. Estou em prova. Vamos embora. Celeste 13 anos, dando saudações daquelas cores que ela gosta. Começou muito bem o Dia Nacional. Não, minha filha, o dia aqui é internacional. O Jornal da Manhã é do Brasil para o mundo. Muito bem, mas vamos lá. Então, voltando aqui. Então, como a gente estava dizendo, muitas vezes, quando o adulto reconhece em si mesmo esse tipo de sintoma, diz, mas rapaz, quando eu era criança era assim, é por isso que eu nunca sei onde é que está a chave do meu carro. Enfim, essa sensação de alívio, né? Que vem, porque muitas vezes você encontra explicação para comportamentos que você não tinha antes. Mas, em alguns casos, além do alívio, surge um sentimento de culpa, pelo fato de o filho também apresentar a condição. Uma reação comum que precisa ser acolhida e trabalhada em terapia, já que não há culpados nesse processo. Ao mesmo tempo, aparecem preocupações práticas relacionadas a tratamento, acompanhamento e cuidado, especialmente quando o adulto precisa lidar simultaneamente com o próprio diagnóstico e o da criança. Para outras pessoas, a reação pode ser de neutralidade, quando o diagnóstico apenas dá nome a comportamentos já manejados no cotidiano. No passado, a busca por avaliação ocorria quase exclusivamente em casos considerados mais graves. Hoje, com o acesso à informação e a existência de critérios mais claros, a gente tem a possibilidade de reduzir o estigma e a atribuição de julgamentos morais a determinados funcionamentos. A compreensão do autismo como um espectro amplo e do TDAH em diferentes níveis de suporte
ampliou a identificação de perfis que antes passavam despercebidos. Dando um bom dia aqui a Luiz Brindes Brito, que está sempre na audiência com a gente. Estamos com a audiência ilustre aqui, doutor Diego Gadelha, Andresa Diniz, Isabela Santana, minha irmã Jéssica, Mirela Lucena, turma boa aqui na live do Instagram. Mas muito bem, minha gente, para muitos pais o diagnóstico tardio não se resume a um dado clínico, mas desencadeia uma revisão da própria vida, Anchieta. Experiências antes interpretadas como falhas individuais, Gabriel, ou falta de esforço, passam a ser compreendidas sobre outra perspectiva. Esses adultos precisam desenvolver ao longo da vida estratégias de adaptação que pessoas neurotípicas, indivíduos que não manifestam alterações neurológicas ou do neurodesenvolvimento, não enfrentam. Esse esforço contínuo tem um impacto direto na autoestima e na forma como a pessoa constrói a própria imagem. A longo prazo, pode resultar em desgaste emocional e sensação persistente de inadequação. E por que tantos diagnósticos só ocorrem na vida adulta? Olha, o fato de muitas pessoas chegarem à vida adulta sem diagnóstico revela como os transtornos do neurodesenvolvimento foram compreendidos por décadas. Durante muito tempo, o reconhecimento dessas condições ficou restrito a quadros mais evidentes, deixando de fora indivíduos classificados como tímidos, inquietos, difíceis, desatentos, mal educados, por exemplo. Documentos técnicos, como a Classificação Internacional de Doenças, o famoso CID, né? Aquele númerozinho que a gente coloca lá quando faz um atestado médico, e o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, eram, no passado, de acesso restrito a profissionais de saúde. Além disso, a própria lógica do diagnóstico mudou. Ele deixou de ser um fim em si mesmo e passou a ser um ponto de partida para as estratégias de cuidado, chegando mais audiência ilustre aqui, doutor Arthur Balduino, doutor Júlio Vasconcelos, querido Emerson Santos, que está sempre por aqui, Andressa também. Muitos desses comportamentos eram interpretados como falhas morais ou educacionais, o que contribuiu para infâncias e adolescências marcadas por culpa e cobranças excessivas. Essas marcas só passam a ser compreendidas muito tempo depois, quando essas características semelhantes aparecem nos próprios filhos. O diagnóstico também repercute na dinâmica familiar. Compreender que pais e filhos compartilham de forma semelhante de funcionamento reduz leituras punitivas no dia a dia. As dificuldades deixam de ser vistas como escolhas deliberadas da criança e passam a ser entendidas dentro de um contexto mais amplo. Essa percepção pode melhorar a qualidade da família, a qualidade de vida da família como um todo. Identificar semelhanças favorece a empatia e ajuda os pais a oferecer modelos mais assertivos. A compreensão da neurodivergência de um ou de ambos os responsáveis também pode levar a ajustes na relação do casal, com comunicação mais direta e menos conflituosa. No campo profissional, muitos desses adultos revelam um histórico de exaustão crônica. A exigência de responder a padrões neurotípicos mantém a pessoa em estado de alerta constante. Gasta-se energia para viver e para parecer que está vivendo como esperado. Esse desgaste pode resultar num burnout, que já foi tema de coluna aqui também. Insegurança no trabalho e medo de não conseguir manter recursos financeiros suficientes para cuidar de si e da criança, levando muitos pais a repensarem suas trajetórias profissionais após o diagnóstico. Ora, existem ainda muitos desafios estruturais importantes, especialmente no acesso à saúde, à educação e ao mercado de trabalho. Ampliar o olhar sobre a neurodiversidade na vida adulta, sobretudo quando ela emerge no contexto familiar, não beneficia apenas a pessoa diagnosticada, mas contribui para relações mais conscientes e para uma sociedade mais diversa e inclusiva. Então, é isso. O recado de hoje é para que os pais, quando tiverem um diagnóstico de uma criança com TDAH, com transtorno do espectro autista, de repente tenham uma olhadinha para si mesmos e eventualmente reconheçam se tem algum desses padrões, para que possam procurar ajuda e para que possam compreender também qual é a situação do filho e possam ajudá-lo de uma maneira diferente daquilo que acontecia no passado. Olha assim de lado e diz, realmente ele é a cara do pai. Desse jeito. Ô, doutor Antônio Henriques, inspirado, viu? qual é o profissional, inclusive, habilitado para fechar um diagnóstico de TDAH, de espectro autista? Tem muita gente também que fica na dúvida, né? Quem eu procuro? Vamos lá. O ideal é que seja
um neuropediatra ou um psiquiatra com atuação na área de infância e adolescência, tá certo? Os psicólogos, os psicopedagogos são profissionais muito importantes para a condução, para a terapia, para levantar uma possibilidade diagnóstica, mas diagnóstico é atribuição de médico. Diagnóstico nosológico, diagnóstico de doença é atribuição de médico. Então, é o médico especialista que deve dar esse diagnóstico. Um cuidado muito importante que você tem que ter é que não é qualquer médico que pode fazer isso, tá? Acontece por aí, tem muita gente se dizendo especialista sem ser. Prestem atenção, procurem saber do RQE, Registro de Qualificação de Especialista. Olha, Celeste, por favor, perguntando se o pré-azeiro teve TDAH do amigão. Ela passou uma mensagem para Celeste, o pré-azeiro já chegou. Eu vou me embora, viu, Celeste? Eu vou pedir demissão. Aqui, isso é bullying. Eu vou sair daqui direto para a delegacia, viu? Mas qual o tipo de especialista que correto para cuidar dessas... Não, vamos lá. Como eu estava dizendo, então, o neuropediatra, o psiquiatra são os profissionais que dão o diagnóstico e que dão suporte do ponto de vista médico, e aí o tratamento vai envolver a participação de diversos profissionais, desde psicólogos, psicopedagogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, tem toda uma gama de profissionais que podem e devem atuar para ajudar essas pessoas que têm um grau de suporte maior a se desenvolverem, poderem ser inseridos na sociedade e terem a vida mais normal possível, a vida mais típica possível, né? Lembrando que, diferente do que acontecia, por exemplo, na minha época, Anchieta, e devia acontecer na sua, que é mais jovem do que eu, de que muitas vezes quando você tinha uma pessoa que tinha necessidade de um grau de suporte maior, as pessoas escondiam essa pessoa dentro de casa, né? E hoje em dia, não era assim, Araújo? Ainda bem que hoje em dia não é mais Pois é, hoje em dia as pessoas são entendidas como pessoas, graças a Deus. Ô doutor, me diga uma coisa, eu não sei se o senhor pode responder